Bom, pessoal, então continuando a nossa aula de hoje, o que a gente vai fazer é usar o estudo de linhas para a construção de formas geométricas como essas que eu já construí aqui. Era para estar gravando, mas recebi uma ligação e acabou cortando o vídeo inicial. Então eu trabalhei uma linha de horizonte e construí os objetos a partir de pontos de fuga, como vocês já fizeram. Então estou trabalhando direto com caneta aqui, fazendo estudo do traço de maneira mais suave, não precisa necessariamente fazer a linha vindo até no ponto de fuga, então você pode construir os objetos. O interessante é que as linhas sejam direcionadas para os pontos de fuga. E aí vocês vão poder escolher o objeto que vocês querem desenhar, paralelepípedos, pirâmides, cones, cilindros, esferas, quantos deles você quiserem. O interessante é a gente preencher essa folha, né, com a maior quantidade de objetos possíveis, tá? Então, desde pirâmide de base quadrada, base retangular. E depois que as formas tiverem desenhadas, a gente vai reforçar o que é a área visível desse objeto. Aí eles podem estar pela frente, eles podem estar por trás. Aqui eu posso usar as minhas linhas convergentes, que eu já trabalhei outros objetos para estar desenhando, ó. Linha de altura vai ficar sempre na vertical. E aí o que for largura vai para um ponto de fuga, e o que for profundidade vai para o outro. Então, teoricamente, a ideia é fazer com que a gente desenhe essas pequenas formas geométricas aqui, ó, de maneira mais fluida, né? Então a gente vai trabalhar com caneta justamente para não ter que ficar toda hora se apoiando e apagando, né? Quem quiser já pegar, eleger um lado, como eu falei anteriormente, mas não apareceu no vídeo, já pode fazer uma diferença tonal, aplicar um volume em uma dessas laterais, e aí pode desenhar aqui, ó, quando estiver bem perto do ponto de fuga, se quiser desenhar com um ponto, também pode, tá? O interessante é a gente ter esse lance das linhas mais despojadas, rápidas, e a gente tem um traço, um desenho bem fluido, né? Então vou fazer aqui, quem sabe, um sólido de revolução que não apareceu no vídeo anterior. Então, o interessante é a gente sempre estudar o movimento, o traço que você quer fazer, e aí você vai gradativamente colocando a caneta na folha de papel. Então, faço aqui, às vezes eu faço uma bolinha em cada um dos pontos que gerou a intersecção para construir a base, o topo, enfim, do objeto que eu quero desenhar. Baixo as linhas de altura, não necessariamente ele precisa ser da altura que eu quero, eu faço as linhas primeiro como referência, e depois eu defino qual é a altura que eu quero, e aí uso os pontos de fuga como referência. Eu estudo o movimento, e aí vou convergindo as linhas para o meu ponto de fuga. E aí o final aqui, basta ligar uma coisa na outra, eu sei que o prolongamento vai passar lá no ponto de fuga. Então tem aqui um paralelepípedo, vou traçar as diagonais para achar o centro, tanto da base quanto do topo. Quero fazer ele em pé. Achei o centro, eu tenho que dividir ele em partes iguais, então eu venho através do meu ponto de fuga para definir essas proporções, e aí eu sei onde é que estão os pontos onde a minha circunferência inscrita ela passa tocando aqui dentro desse quadrado, e aí eu faço a concordância entre esses arcos, otimizando o espaço do meu objeto. E aí eu sei que a parte de baixo, que é uma parte que a perspectiva fica mais fechada, se ele é um cilindro, ele tem que aproveitar esse espaço. Mesmo assim, eu vou fazer a divisão usando os pontos de fuga como referência. E aí eu sei onde encosta aqui no quadrado, como é que tem que ficar a elipse, onde é que ela tem que passar e até onde ela tem que ir, ó, para que a perspectiva da base fique coerente com a área superior. E aí eu concordo isso com a linha de altura. E aí o que é visível nessa parte de cima? Somente esse arco. No meu aqui, a parte de baixo, essa parte é toda uma parte visível, é uma vista inferior, porque ela está acima da minha
do meu ângulo de visão, e por aí vai. E aí eu vou fazendo mais elementos, sempre tomando como base os meus pontos de fuga. Vou fazer aqui 2 pirâmides coladas uma nas outras. Quero fazer ela com a mesma altura, tanto a da frente quanto a de trás, então vou usar da altura da frente, vou prolongar uma linha para o ponto de fuga e vou ligar com todos os pontos da base. E aí eu vou ter uma pirâmide com a base encostada na outra. E aí estou reforçando o que seriam as áreas visíveis dessa minha pirâmide nessa perspectiva. Estou desenhando abaixo da linha de horizonte, então vou aqui fazer uma diferença tonal aqui nas faces voltadas para a direita para deixar ele com um aspecto tridimensional. Tá? A aplicação de volume ainda não é tão eficaz agora, não é o que a gente mais está procurando, e sim a construção usando os pontos de fuga. Então, ele pode ser feito dessa maneira e aí enriqueçam essa folha. Aí eu estou fazendo uma folha 4 para ser mais rápido, mais dinâmico, mas a ideia é a gente fazer todos esses elementos aqui em folha sulfite A3. Não precisa copiar e nem deve copiar o que está aqui. A ideia aqui é a linha de raciocínio. Como que a gente vai construir esses objetos, tá bom?